Bom dia, oitavo ano. Vamos dar sequência à nossa aulinha de ontem. A prof vai conferir com vocês o look it up, tá? As palavrinhas ali do vocabulary, que ficou da aula de ontem, né? Always inspiring, inspirador. Character, personagem. Scatter around, espalhar-se. Steady, uma coisa firme, estável. Timekeeper, cronometrista. E gather, juntar. Ok? Conferido aí com vocês? Então, a gente vai iniciar hoje com os quantifiers, certo? Que são quantificadores, tá? Quem são os quantifiers? Some e N, tá? São alguns deles, ok? Some e N são usados para dar informação sobre um número de alguma coisa, um número indefinido, tá? Dê uma olhada em alguns exemplos dos textos anteriores e relacione os quantificadores aos seus usos, quanto aos seus usos. Então, nós temos ali, ó, Greek children have access to some amazing marble statues. They can pull from any statue they have ever seen. It tags any statues that are moving. Então, nós temos letra A, some, letra B, N. Qual dos dois we use it to talk about all the people or things in the situation? Quando a gente fala assim, todas as pessoas ou coisas de uma situação. Por exemplo, você entra numa biblioteca e eu falo assim, you can take any of these books here. Quer dizer que você pode pegar qualquer um desses livros aqui, certo? Então, seria você usar para falar de todas aquelas pessoas ou coisas, nesse caso, coisas, certo? Or you can talk to any of the teachers here. Então, você pode conversar com qualquer um dos professores aqui. Então, o N em uma frase positiva, ele significa qualquer. É o uso que se dá quando eu quero me referir a qualquer uma daquelas coisas ou daquelas pessoas que estão ali presentes naquele momento, tá? Então, portanto, a primeira alternativa é B. A segunda, portanto, é A, mas vamos entender por quê. We use it to talk about a certain quantity without knowing the exact amount. Então, nós usamos o some para falar sobre uma certa quantidade sem saber a exata quantidade, né? A exata quantia. Então, quando eu digo ali, ó, crianças gregas têm acesso a algumas estátuas de mármore, né? Algumas estátuas maravilhosas de mármore, algumas, não se sabe quantas, tá? Elas podem pular em qualquer uma das estátuas que elas veem. Então, das estátuas que elas têm acesso, elas podem pular em qualquer uma. Então, aí nós temos o N. It tags any statues that are moving. Então, congela qualquer estátua que estiver se movendo, que no caso são as crianças, né? Então, se um encostar numa da estátua, né, ela tem que ficar congelada, certo? Então, o N, numa situação de frase positiva, significa o quê? Qualquer. O some, algumas, alguns. Certo? Até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. We use some e N in affirmative sentences, but make negative sentences and to ask questions about indefinite quantities, we normally use N. Então, olha só, quando eu tenho uma frase negativa, eu vou usar somente o N, tá? Normally,
significa que seja sempre, tá? Mas normalmente você vai ver o N sendo usado numa frase negativa. Ah, mas se eu quiser usar o some. O some praticamente não se usa em frase afirmativa ou frase negativa, tá? Então, não vou dizer para vocês, nunca vai se usar, algum nativo não vai usar? Não posso dizer isso, mas gramaticalmente não se usa, tá? Então, ali nós temos exemplos, ó. Are there any children in the yard? No, there aren't any children in the yard. Então, na pergunta, o que o N significa? Algum. Ih, prof, tá dando um nó na minha cabeça. Você não falou que algum é some? Sim. Só que o some eu uso na frase positiva, certo? Eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui, tá? Então, o some eu uso na frase positiva, certo? O N eu também uso na frase positiva, mas quando ele significa qualquer, certo? Nas frases negativas, nas frases interrogativas, ele significa algum, alguma. E na frase negativa, ele significa nenhum, nenhuma, tá? O some aqui na frase positiva significa alguns, algumas, certo? Então, o N, ele é um pouquinho mais versátil quanto ao seu uso, só que vocês têm que ter muita atenção quanto ao significado dele. Uma frase que eu estou usando some, eu não posso colocar o N, tá? Porque o sentido deles não é o mesmo, certo? I have some friends. Eu tenho alguns amigos, então eu tenho esse sentido para mim. Eu tenho alguns amigos, eu não posso colocar I have any friends. Eu tenho qualquer amigos? Não, porque o N na frase positiva ele tem o sentido de qualquer, tá? Na pergunta ele significa algum. Do you have any friends in São Paulo, for example? Então você tem algum amigo em São Paulo? Aí cabe eu usar o N. Aí eu vou te responder, no, I don't have any friends in São Paulo. Não, eu não tenho nenhum amigo em São Paulo. Então, frase negativa, N, tá? Então, esse esqueminha, anotem, tá? No caderno, no cantinho da apostila, tá? Porque ele vai ser de muita valia para vocês não fazerem confusão com o uso de cada um, tá bom? Ó, agora analise as seguintes sentenças e escolha as afirmações corretas, né? Ó. The game is repeated as many times as energy allows. Korean children celebrate many festivals throughout the year. This is a popular game played in many Australian preschools and kindergartens. Many, it can be used with singular and plural nouns. No. Many eu só uso com plural, porque many significa muitos ou muitas, certo? Então, letra A está errada, não vou assinalar. We only use many with singular nouns. Errada, justamente o contrário, eu uso many somente para plural, não singular. We only use many with plural nouns. Correto. Então, a letra C está correto, assinada. Many is used with countable nouns. Sim, o que é esse countable? Ó, nós temos ali uma explicação, o que são countable nouns, substantivos contáveis, gente.
Countable nouns são substantivos que têm singular e plural. Por exemplo, que a gente consegue contar numericamente. Então, lápis, eu consigo contar 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis. Em inglês, né? 1 pencil, 2 pencils, 3 pencils, 4 pencils. Então, eu conto numericamente. 1 house, 2 houses, 3 houses. Então, são substantivos que têm singular e têm plural, certo? Já os substantivos incontáveis, que são os uncountable nouns, são substantivos que não vão para o plural. Como assim, professora? Vocês já pararam para prestar atenção que água não vai para o plural? Você conta assim, eu bebi 1 água, 2 águas, 3 águas. Se você usa falar isso, está errado, né? Você diz que você bebeu 1 copo d'água, 2 copos d'água, 3 copos d'água. Você usa uma unidade de medida para você medir esse líquido que está aqui dentro. Mas o líquido em si não tem como a gente contar, né? A gente conta ele com uma unidade de medida, 1 copo, uma garrafa, 1 litro, certo? Então, esses são substantivos uncountable, incontáveis, certo? E que eu não vou usar com a palavra many, certo? A última questão ali, ó. Many is used with uncountable nouns? Não, porque many eu uso só para substantivos no plural. Então, apenas a letra C e a letra D é que estão corretas, tá bom? Remember. As we have already studied, we use many to refer to countable nouns and much to talk about uncountable nouns. Então, assim como a gente estudou, ó, só revisando, many eu uso para substantivos contáveis e much para substantivos incontáveis, certo? Por quê? Porque many é muitos, muitas, e much é muito, muita. Então, se eu quero dizer que eu bebo muita água, eu vou usar much. I drink much water during the day. Yes? Or I drink many glasses of water during the day. Many com substantivo no plural, much com substantivo incontável. Tá bom? Agora nós vamos usar as palavrinhas do box para completar esse quadro, tá? Much, a, many, no, any e some. Lembrando que o a, que é uma, eu uso também para palavras no singular, né? Palavras que estão no singular são palavras que vão para o plural. Então, para eu dizer a house, é porque house é uma palavra que vai para o plural. A book é porque essa palavra vai para o plural. Eu não vou dizer a water, porque o water não vai para o plural. Certo? Entendido? Então, olha só. Segundo as imagens aqui. How many coins are there? Então, a primeira mão eu não tenho nenhuma moeda. Certo? Portanto, there are no coins. Então, o primeiro aqui... No coins, não há moedas. Ou there aren't any coins. O que a gente viu ali, ó? Frase negativa, eu uso any, tá? Mas por que na primeira eu usei no? Porque na primeira frase, gente, eu não tenho a negação. Eu tenho there are, só que eu não tenho moedas. Se eu tenho que dizer que não tem moedas, então eu vou usar o no, certo? Na segunda frase, eu já tenho a forma negativa, então aí eu preciso usar o N obrigatoriamente, tá? No segundo exemplo, a mesma coisa, ó. How much money is there? Eu estou usando much porque eu estou me referindo a money. Money é uma palavra que não vai para o plural. Da mesma maneira, there is
no money. There isn't any money. Tá? Frase negativa, any. No segundo modelo, no segundo exemplo, ó, eu tenho uma moeda, portanto, there is a coin. There is a coin, certo? Aqui eu tenho algumas moedas, né? Como eu tenho que usar essas palavras aqui de cima, certo? Vocês não vão dizer 3 coins, tá? Porque não tem a palavra 3 aqui. Então, eu vou dizer que há algumas moedas. Então, there are some coins, certo? There are some coins. E aqui, com relação ao money, né? Para eu me referir que há algum dinheiro, eu vou usar some também. Some money, certo? Aqui, ó, que eu tenho muito, certo? Que eu tenho bastante moeda. Então, there are many coins, certo? E aqui, como eu não posso dizer many money, porque money é uma palavra que não vai para o plural, eu vou dizer much money, tá? Eu vou dizer much money. Correto? Então, completado aí. Vamos para a próxima página, tá? Nós vamos fazer o exercício 1 e 2 aqui, para ver se vocês conseguiram fixar esse conteúdo. E aí eu já vou passar as tarefinhas para vocês, tá bom? Choose the best option to complete each sentence. Então, aqui vocês vão usar o many, o much, o some ou o any, certo? Letra A, eu vou dizer how many time ou how much time do you spend playing computer games? How many ou how much? Com time. How much, certo? Então, a resposta é how much time do you spend playing computer games? Porque a palavra time não vai para o plural, tá? A palavra time não vai para o plural, é diferente de hours. Se fosse hours, how many hours do you spend playing computer games? Aí seria many, tá? Mia's brothers didn't use to play any street games. Por que any, teacher? Porque a frase está na forma negativa, né? Olha só, eu tenho o didn't aqui, então quer dizer que eu tenho que usar any, certo? Frase negativa, eu uso any. Every game has some or any rules that need to be followed. Todo jogo tem algumas regras que precisam ser seguidas. Se eu tenho uma palavra que tem que significar algumas, não pode ser any, né? Nesse caso aqui não é pergunta, então tem que ser some. Então, letra C, some. Letra D, many kids or much kids? Many kids, né? Kids é uma palavra no plural, portanto, many kids, certo? E a última, some or any countries have children's festivals with typical games. Some countries, né? Uma frase positiva, então some countries. Então, essas são as alternativas aí do primeiro exercício, tá? Partiu o exercício 2? Complete the sentences with a quantifier. Some, any, many, much or a ou an. Lembram do a e o an? A antes de uma palavra que começa com consoante, an antes de uma palavra que começa com vogal, né? Letra A. How. Ó, uma dica. Se uma frase começa com how, gente, ou é many ou é much, tá?
porque eu tô perguntando. Não pode ser how some, how any, how a, impossible. How many ou how much. Como children é uma palavra no plural, só pode ser how many, né? How many children are needed for hide and seek? Letra B. My brother doesn't know, doesn't. Frase negativa. Doesn't know any card games. Né? Meu irmão não conhece nenhum jogo de cartas. Crosswords and word searches are some examples of word games. Então, palavras cruzadas e caça-palavras são alguns exemplos de jogos de palavras. There wasn't, já usamos o N, então você já não vai usar de novo. Se não há o que? Muita tecnologia, much technology in the old games kids use it to play. Então aqui nós temos o much, né? Porque a palavra technology não vai para o plural em inglês. Do you have a board game I can borrow? Você tem um jogo de tabuleiro que você pode me emprestar? Que eu posso pegar emprestado? Então, a board game. Letra F. Are there, uma pergunta, any games you can play with only pen and paper? Então, há algum, né? Pergunta, então eu vou usar any. Há algum jogo que você pode jogar com apenas caneta e papel? E G, we can't play with this jigsaw puzzle because I lost some or many pieces. Aqui a gente cabe duas, né? Pode haver uma repetição aqui. Então, nós não conseguimos jogar este quebra-cabeça porque eu perdi muitas ou algumas peças, tá? Então, a letra G pode ser many ou pode ser some, tá ok? Exercício 3, vocês vão ler o textinho e vão assinalar qual das duas palavrinhas, aqui não vou pôr muito perto não, senão vocês vão enxergar a resposta, tá? Qual das duas palavrinhas são as corretas, tá? No ou any, many or much, a ou some, any or some. Certo? Então, de acordo com a palavra que vem na frente, se é frase positiva, se é frase negativa, vocês vão circular aí com o lápis quais são os quantifiers adequados para vocês usarem aí, tá? E vocês vão fazer a página 16, tá? Do Challenge Yourself, aqui na apostila mesmo, tá? Não é no caderno de atividades, é aqui na apostila, Challenge Yourself. Tá bom? Então, essa é a tarefinha de vocês. Tá? See you next week. Have a nice week. Study. Do your homework. Kisses.